Olá! Bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Haiti, país da América Central que acabou de ter o seu presidente assassinado. Mas antes de entrar no assunto, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo postado e não se esqueça de deixar aquele like. Também comenta deixando sua sugestão, crítica ou elogio e compartilhe o nosso vídeo, porque isso ajuda a gerar engajamento. E se você é hater, te aconselho a nem perder seu tempo, pois comentários com xingamentos, ofensas e discurso de ódio serão deletados. Sem mais delongas, vamos ao assunto. O Haiti é um país localizado na porção insular da América Central. Possui população aproximada de 11 milhões de pessoas e uma área de 27.750 km². É a segunda maior ilha do Caribe junto com a sua vizinha República Dominicana, ficando atrás apenas de Cuba. Sua capital é Porto Príncipe, que concentra pouco mais de 10% da população do país. O Haiti possui duas línguas oficiais, o crioulo, que é a língua mais importante falada por mais de 90% da população, e o francês, herança da colonização. Como bem sabemos, além do rastro de exploração, violência, genocídio, o colonizador costuma impor a sua língua entre os colonizados, e no Haiti isso não foi diferente. O crioulo só foi oficializado pelo padrão internacional no ano de 1961, depois de muita luta do povo haitiano pelo reconhecimento da língua como uma forma de defesa da identidade cultural. Geograficamente falando, o Haiti está localizado no hemisfério norte, dentro da zona intertropical, tendo, portanto, o clima tropical com forte influência da maritimidade. Afinal, é uma ilha. O país está situado também em uma zona de baixa pressão atmosférica, estando dessa forma na rota de tempestades tropicais e furacões. Mas os eventos associados a catástrofes naturais não param por aí. O Haiti também está localizado na borda norte da placa tectônica do Caribe. Sabe o que isso significa, né? Probabilidade de ocorrência de terremotos, maremotos, tsunamis. O início da colonização do território que hoje chamamos de República do Haiti ocorreu no ano de 1492 com a chegada do navegador Cristóvão Colombo. É importante destacar que a Ilha de Hispaniola, como era chamada pelos primeiros colonizadores, tinha uma história anterior à chegada de Colombo. Pois é, não era um território abandonado nem tampouco despovoado como pensam alguns. Estava ocupado por povos nativos que há séculos habitavam e sobreviviam por lá. Mas, infelizmente, como bem sabemos, a história é contada pelos vencedores. E esses, no processo de colonização, apagaram a história que precedia a ocupação europeia na ilha caribenha. Os povos originários sempre foram vistos como atrasados e incivilizados, sendo então um entrave ao desenvolvimento europeu. E assim, o genocídio perpassou todo o processo de colonização, levando ao extermínio de indígenas. E aqui, a palavra genocídio está sendo utilizada de forma correta, pois o que houve por lá, assim como em outras partes da América, inclusive o Brasil, foi o extermínio de populações nativas. Já aproveito para dar um spoiler de que em breve teremos vídeos sobre genocídio aqui no canal. Os espanhóis colonizaram a ilha de Hispaniola até mais ou menos o século XVI, quando teve início a colonização francesa. Mas esta só foi oficializada no século XVII, quando a Espanha e a França assinaram esse tratado aqui, na Holanda. Achou que eu fosse pagar mico tentando falar o nome do tratado, né? Achou errado, otário! A partir da colonização francesa, a ilha passou a se chamar Saint-Domingue e tornou-se uma das colônias mais prósperas, sendo conhecida como Pérola das Antilhas. Bem, sabemos que essa prosperidade toda foi às custas de muita exploração, violência, escravidão de povos negros trazidos do continente africano. Ou seja, prosperidade para quem?
para a elite do país e para a metrópole, obviamente, porque a maior parte da população ficou excluída dessa tal prosperidade. Sabia que o Haiti foi o primeiro país da América a abolir a escravidão e a conquistar a sua independência? No ano de 1791, teve uma revolta que se alastrou pela ilha em razão da notícia de que a França havia abolido a escravidão. Toussaint Louverture passou a liderar os escravos tanto na luta pela abolição da escravatura quanto pela independência do país. E nesse momento, muitos escravos abandonaram as lavouras, atacaram os fazendeiros brancos, inclusive matando vários deles, como uma forma de retaliação aos maus tratos e às condições de violência pelas quais passavam constantemente. Esse grupo de revolucionários ficou conhecido como jacobinos negros, pois adotaram não só os ideais da Revolução Francesa, mas também a radicalização nas ações executadas no processo de luta pela independência. Lembra da tal prosperidade que nós acabamos de falar, né? Pois é, ela nunca fez parte da vida do escravizado, o que justifica a revolta. No ano de 1801, Toussaint Louverture iniciou seu governo e promulgou uma nova Constituição, abolindo a escravidão e declarando a igualdade entre todos os habitantes da ilha. Entretanto, Louverture manteve a administração de algumas fazendas e engenho nas mãos dos brancos, e continuou a usar trabalho compulsório entre os ex-escravos, com o objetivo de manter a base da economia. Tentou até uma reaproximação com o governo francês para consolidar uma aliança política e econômica, porém sem nenhum resultado. Napoleão não tinha interesse em manter a autonomia da ilha, tanto que enviou seu cunhado Leclerc e aproximadamente 25 mil homens para tentar retomar o controle. Uma batalha sangrenta iniciou-se com a chegada do exército francês ainda no ano de 1801. Toussaint Louverture foi capturado pelo exército francês, enviado para Paris, onde ficou preso e morreu de pneumonia pouco tempo depois devido às precárias condições do cárcere. Mas a superioridade numérica dos negros culminou com a expulsão dos franceses em 1803, mesmo ano em que a ilha de Saint-Domingue passou a se chamar Haiti, tendo a sua independência declarada no dia 1º de janeiro de 1804, ano em que Dessalines se tornou o imperador do novo país. Após o conflito sangrento, o Haiti mergulhou em uma profunda crise. A base econômica do país definhou. Antes da independência, a ilha de Saint-Domingue, como era chamado, foi o maior produtor de açúcar do mundo e o principal exportador de café para a Europa. No entanto, após a independência, a França e os outros países cortaram as relações econômicas com a ilha. O país ficou isolado no continente em razão desse embargo econômico. Na visão dos colonizadores, o Haiti era um mau exemplo a ser seguido em razão da independência e abolição precoces. Já pensou se a moda pegasse nas outras colônias? Isolar e boicotar, portanto, política e economicamente, foi a solução encontrada para impedir que o exemplo haitiano fosse seguido em outras partes da América. Assim, fica fácil entender porque o país tornou-se o mais pobre do continente americano, com cerca de 80% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, tendo 75% vivendo com menos de $2 por dia. A moeda do país é o gourde, bastante desvalorizada internacionalmente. Só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre de 2020 ela chegou a valer menos de 5 centavos do nosso real, que já é uma bela de uma porcaria em termos mundiais. O principal setor da economia é a agricultura, com o cultivo de café, manga e cana-de-açúcar. Também se destaca na produção de sal. O país não possui soberania alimentar. O Haiti importa a maior parte do arroz e da carne utilizados na alimentação. E isso encarece e dificulta a aquisição de produtos básicos devido ao baixo poder aquisitivo da população de uma forma geral. O IDH do país no ano de 2019 ficou em 0,510, posição 170 no ranking mundial, o que coloca no grupo dos países com baixo desenvolvimento econômico. Em 2010, a situação do Haiti ficou ainda pior. No dia 12 de janeiro, um terremoto de 7 pontos na escala Richter arrasou o país. Só para vocês terem uma ideia da força, 50% dos edifícios foram demolidos. Em termos de perdas humanas, a coisa foi ainda mais catastrófica,
Foram mais de 200 mil mortos e outros 250 mil feridos gravemente. Cerca de 2 milhões da população ficaram desabrigadas. E a situação econômica, que já era ruim no país, ficou ainda pior. Uma onda de saques se espalhou pelo território, aumentando a violência e as mortes. O número de migrantes e refugiados também aumentou. Só no Brasil, entre os anos de 2010 e 2015, entraram aproximadamente 72 mil haitianos. A ONU realizou uma missão de ajuda humanitária no país, enviando cerca de 7 mil soldados sob o comando do Brasil, que sozinho enviou mais de 1.200 soldados, entre eles médicos e outros profissionais da saúde. A MINUSTAH, Missão para a Estabilização do Haiti, foi de 2004 a 2017 e não obteve os resultados desejados, pois não trouxe a estabilização social e política que se esperava. Quem poderia imaginar que a intervenção militar em outro país não melhoraria a situação econômica? Quem poderia imaginar? Até porque os interesses reais da missão de paz eram ditados por Estados Unidos e França. Isso sem contar os problemas provocados pelos soldados, como estupro de mulheres e epidemia de cólera, levada pelos soldados nepaleses, que matou aproximadamente 10 mil pessoas. Quem poderia imaginar que a missão fracassaria para a maior parte da população e ajudaria a estabilizar um governo golpista, não? Vale ressaltar que a crise no país não é apenas econômica, ela é política também. No dia 7 de julho deste ano, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado dentro da sua residência em Porto Príncipe. A primeira-dama, Martine Moïse, também foi baleada, porém ela foi socorrida com vida e levada ao hospital. A violência contra políticos, com golpes de Estado e deposições de governantes, tem sido uma realidade constante na história do Haiti. O primeiro governante do país pós-independência, Dessalines, foi assassinado 2 anos após ter sido alçado à condição de imperador. Só no século XX, o Haiti teve 6 presidentes depostos, incluindo Jean-Claude Duvalier, também conhecido como Baby Doc, filho de François Duvalier, o Papa Doc, ditador haitiano durante os anos de 1957 a 1971. O país tem um histórico de governantes que tentaram se consolidar no poder usando reformas constitucionais para isso. E a cada nova eleição é uma disputa imensa entre a oposição e o governo que não quer repassar o bastão para o seu sucessor, sem contar as inúmeras denúncias de fraude eleitoral, tentativas de golpes e violência nas ruas executadas por gangues armadas. O assassinato de Jovenel Moïse, portanto, é mais um capítulo para a história de violência do país da América Central. E com certeza vai contribuir para novas disputas políticas entre as oligarquias locais, os interesses externos, sobretudo dos Estados Unidos, enquanto a maior parte da população continua excluída econômica, política e socialmente. Bom, por hoje é isso. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário e se quiser também saber mais sobre esse assunto, fala pra gente. A nossa ideia é aqui falar um pouquinho mais de alguns países da América Central. Obrigada e até a próxima!